Eu sou Beto Brito, do canal Beto Espírita. Hoje, com mais um podcast conversando sobre Espiritismo. Temos como convidado especial hoje o nosso confrade espírita, Carlos Alberto Melo Santiago. Ele é médico, ginecologista, obstetra e mais outras especialidades que ele próprio vai falar. Embora que o nosso propósito hoje é uma conversa sobre Espiritismo e, na verdade, sobre uma antecipação de Setembro Amarelo, que se avizinha mais daqui a 2 meses. Carlos Alberto, eu não vou falar do seu currículo, que seria metade do podcast, mas eu pergunto para você, internauta que nos acompanha neste canal, quem é Carlos Alberto Melo Santiago? Carlos Olhando para a Alberto. câmera. Carlos Alberto é essa pessoa que aqui está, voltado exatamente às preocupações da nossa vida e que tivemos oportunidade, não somente no exercício da medicina, mas também nessa busca incessante de elevação do ser humano, elevação interior. Eu não sei, por exemplo, Beto, se você desejaria alguma coisa do currículo, mas você já falou, já colocou. Mas eu acho importante porque nós vamos falar de um assunto que talvez seja ligado à sua área médica. Ok. Eu tenho pós-graduação em medicina comunitária, formação holística de base na Unipaz, formação em medicina psicossomática e a formação em psicologia transpessoal, que isso, evidentemente, nos acresce a maneira de enxergar as problemáticas da vida de uma forma geral. Muito bem. Além disso, você também, Carlos Alberto, é conferencista, palestrante espírita, membro da Academia Sergipana Espírita de Letras, não é? Exato, E exato. participa de lives também em nível nacional e internacional, porque caiu na web, o mundo todo está acessando. Pois bem, Carlos Alberto, eu já quero dizer que muito me honro com a sua presença, sua participação em nosso podcast, que é um podcast eminentemente espírita, e já começando o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre depressão, naturalmente ansiedade, que está por aí rondando, e o que culmina normalmente nos depressivos é numa situação mais aflitiva, culminando com o suicídio. O sujeito às vezes dá cabo de sua própria vida, achando que ali é a única e última solução para os problemas que para ele são insolúveis, quando na verdade não são. E vamos falar sobre isso com o olhar médico, na sua visão profissional, e também com o olhar da doutrina espírita, o que os espíritos nos dizem a respeito desse terrível equívoco. Então eu já começo perguntando: considerada como o mal do século, podemos dizer que a depressão é uma enfermidade, um sintoma? E se é uma enfermidade, ela é de ordem física ou apenas da nossa psique, da nossa mente, Carlos Alberto? É interessante esse questionamento. Primeiro colocando como mal do século, e é realmente o mal do século porque é crescente. Crescente os transtornos mentais, e que tem uma base, que tem um fundamento, e precisa se contextualizar exatamente, que ele consiste numa alteração do humor, numa baixa atividade geral, que causa desesperança, desânimo, desespero, e ao mesmo tempo faz com que o indivíduo se afaste um pouco, sabe, Beto? Se afaste da fé, essa certeza de que nós somos amparados, que nós somos protegidos, de que não estamos a sós, nunca, de forma nenhuma. Afinal de contas, como espírito, nós somos produtos do pensamento divino, e como espíritos, nós somos imortais. Então, caminhando exatamente para a felicidade, para a plenitude. Então, esse é um aspecto importante. E, em detrimento disso,
tem um outro aspecto, onde o indivíduo perde a beleza da vida, não valoriza e perde também a crença em Deus. Então, em si, no próximo e em Deus. Isso é importante, até porque tem um aspecto assim significativo. Nós estamos no século XXI. E por estarmos no século XXI, o que é que nós temos? Um desenvolvimento tecnológico. Observe isso aqui, a facilidade hoje que você tem de comunicação. Nós podemos estar nos comunicando com o mundo inteiro. Nós podemos, entramos nos lares numa relativa facilidade, mas a tecnologia evoluiu, mas moralmente, será que nós evoluímos, acompanhamos essa evolução da tecnologia? E os transtornos mentais, eles estão aí por conta de uma série de fatores que leva, inclusive, essa situação estarrecedora, que são suicídios, num percentual extremamente alto. Tem um momento na vida, só para a gente contextualizar esse nosso bate-papo, mas tem um momento na vida que nós carregamos um fardo. É como se nós estivéssemos carregando pedra, saco de cimento nas nossas costas. Não conseguimos nem olhar direito para a frente, nem para trás, porque o peso ele é muito grande. E aí, diante disso tudo, muitas vezes nós vamos perdendo a coragem, muitas vezes, de seguir em frente. O que isso é importante, por exemplo, é identificar, até porque quando você falou e questiona se é um sintoma e se é realmente um transtorno, nós estamos cercados de transtorno. A nossa sociedade, nós temos transtorno de ansiedade. Nós somos recordistas em ansiedade. Nós temos um transtorno de depressão quando nós não corrigimos a nossa ansiedade. E nós temos um transtorno, por exemplo, de pânico, temos transtorno obsessivo compulsivo, fobias. Então, nós estamos cercados desses transtornos que precisam ser trabalhados. E essa necessidade de trabalhar para que nós possamos ter uma saúde mental equilibrada. Então, quando você fala em saúde mental, questiona, isso quando questiona, é exatamente essa capacidade de a gente viver produtivamente, de se viver desenvolvendo as potencialidades, porque nascemos com potencialidades. Então, as potencialidades do nosso espírito. E, ao mesmo tempo, travar relações humanas. Porque, veja, quando se compromete as relações humanas, aí nós não conseguimos distinguir o que é essa fronteira nítida entre o normal e o anormal. Carlos Alberto, eh, seguindo essa toada aí, digamos assim, há alguma relação causal com os indivíduos portadores deste mal terrível que é a depressão, com o nível social ou mesmo com outros fatores, como, por exemplo, uma decepção amorosa, uma traição, um amor não correspondido, uma mudança brusca no comportamento, na condição social, perdeu o emprego, foi lesado, perdeu sua fortuna, os seus bens, e também com conflitos familiares. Tem alguma relação causal? Tem. Muita, muita mesmo. Veja que é preciso, inclusive, identificar de repente as causas. Por que que eu, de repente, apareço com um transtorno mental? Por que que de repente eu estou entrando numa depressão? Então, muitas coisas podem, por exemplo, uma visão imatura e deformada sobre a morte. O medo do indivíduo da morte. Então, ele está se aproximando, ou alguma coisa, ou adoeceu de repente, e a visão que ele tem da morte, ou então a perda de um ente querido, nas diversas situações, por idade, por acidente, seja lá como for. E isso pode interferir, porque de repente nós não estamos habituados, nós não estamos preparados, ou não nos preparamos para ampliar essa visão de que a vida continua. Então, a desencarnação de um ente querido, o clima familiar conturbado. Espera aí, dentro de uma família onde se fala, parece que um fala grego, o outro latim e o outro fala português. Então, é conturbado. Um abuso sexual, que é muito frequente
dentro. Quantas pessoas têm uma cicatriz por conta de um abuso sexual não exteriorizado, seja por vergonha, seja pela cicatriz que ficou, violências físicas, aqueles, por exemplo, que são agredidos dentro dos lares ou agredidos mesmo na sociedade. Então, isso tudo pode ser causa. Aí o indivíduo quer esconder a sua dor. Para onde é que ele vai partir? Ele vai partir para o alcoolismo, para as drogas lícitas, as drogas ilícitas, porque está alterando o seu sono, está alterando o seu apetite, está alterando o seu bem-estar de repente. E aí também, quer ver uma outra coisa que eu acho que tem uma importância grande? Às vezes a imaturidade materna. Aquele filho que é colocado numa redoma, então ele não tem a chance ao se defrontar com as frustrações que a vida oferece. Todos os dias nós temos, na verdade, desafios e desafios constantes, contínuos. Então, veja, isso pode afetar. Aí você colocou muito bem esses conflitos diversificados, uma identidade sexual. O indivíduo, por exemplo, numa linguagem até chula, dentro do armário, sofrendo, por exemplo, porque a sua identidade sexual, ele ainda, às vezes, o adolescente e o jovem, ele não conseguiu definir a sua identidade sexual e o apelo que existe, os problemas psiquiátricos. De repente, ele já traz. Se você verificar uma família onde um pai, uma mãe é depressivo, o indivíduo tem uma chance de 30% de ser depressivo. Quando os dois são depressivos, pai e mãe, ele tem uma chance de 70%. Então, são problemas psiquiátricos. E, às vezes, o indivíduo também já nasce com uma esquizofrenia ou tantas outras alterações. Por que levar em consideração isso? Porque quando nós relacionamos causas, de repente nós não podemos olhar assim num foco horizontal de que por trás daquilo de repente se esconde tantas outras coisas que precisam trabalhar. Relacionamentos interpessoal, Carlos, autoimagem corporal. o Carlos Alberto, eu estava dando uma olhada recentemente, inclusive para esse nosso bate-papo aqui, algumas estatísticas. Eu não gosto de me prender muito a estatísticas, porque elas variam, mas a média, digamos, das estatísticas. Umas apontam que 10% da população mundial são depressivos. Outras vão um pouco mais além, apontam 15% como sendo os indivíduos depressivos diante de toda a população. E dizem mais que aqueles que não são potenciais candidatos a, neste ou naquele momento, nesta ou naquela fase da vida, a ser acometido pela depressão. Por isso que eu até digo, a gente nunca pode dizer, eu nunca farei isso ou nunca farei aquilo, nunca serei um depressivo porque eu tenho controle da minha mente. E ainda, falando nas estatísticas, como espírita que somos, esse canal é um canal eminentemente espírita, o espírito Joana de Ângeles, que é a nossa psicóloga do mundo espiritual, conhecidíssima no meio espírita, pelas mãos de Divaldo Franco, agora também no plano espiritual, ela afirma que 100 milhões de indivíduos em toda a humanidade terrena encarnada é portadora de depressão ou transtornos ligados à mente. E os que não são, possivelmente, serão. Então, eu pergunto, esses dados, Carlos Alberto, são alarmantes? São preocupantes? Vão ser sempre preocupantes, de uma forma ou de outra. Mas nós precisamos entender e separar alguns aspectos. Por exemplo, nós temos estados de tristeza, de repente, que nos abate, que nos tira o ânimo. Mas ele é temporário. Ele é temporário. De repente, aquele que não consegue sair desses Ds que a gente às vezes denomina como os Ds malditos, o desânimo, a depressão, a desesperança, enfim, o desespero, coisas que imobilizam o indivíduo, que é afetado
através da mente, da saúde mental, nesse comprometimento, e o que nós vemos é um aumento crescente, é uma dificuldade de se reagir a determinadas coisas. E a forma como se reage, ele tem uma importância grande. Tem uma importância grande. Você é fortalecido, você está, ao mesmo tempo, numa situação melhor, quando você adquire resiliência, quando adquire uma capacidade, quando você amplia exatamente a forma de pensar. Porque aí nós vamos ter algumas dificuldades. Meu pensamento negativo, ele gera emoção. Minha emoção gera sentimento. Meu sentimento gera atitude. Então eu tenho um pensamento negativo, uma emoção negativa, um sentimento negativo que eu vou arrastando. Melindres, rancor, raiva. Quer dizer, eu estou me debilitando e ao mesmo tempo perdendo a minha energia. Porque ela tá canalizada para outros setores. Os números são alarmantes, são alarmantes. Tanto é que é denominado como o mal do século, E quando você iniciou por aqui. certo, deveras muito preocupantes. Aí, pegando agora a perda de energia que você falou, eu pergunto, Carlos, para a depressão, há tratamento medicamentoso ministrado, como a gente chama de remédio, nas drogas químicas, ou somente através da psicoterapia? Primeiro aspecto, a psicoterapia é fundamental para que você, por exemplo, com o auxílio de um especialista, de um indivíduo, ele lhe auxilie a você enxergar determinadas coisas que estavam oculto, que você não consegue perceber. Então, a psicoterapia. Mas os medicamentos, eles cresceram. Tem Vê, cura, Carlos Alberto, ou hum, apenas controle terapêutico? hein? A depressão tem cura ou apenas um controle? Veja, Tipo diabetes, aquele que não é curável, mas você controla a vida toda, está sob controle. o controle tem, a cura tem também. Porque nós podemos enxergar pessoas que tiveram realmente, que tiveram num estado, numa condição depressiva e que elas tiveram dificuldade, mas foi tratada psicoterapicamente, através de medicação e através também de tratamento espiritual. E aí nós não podemos afastar essa possibilidade. Veja, ela tem cura, sim, porque de repente é um arsenal. A medicação, a indústria farmacêutica está aí, olha, ela está até sorrindo, né? Porque o que vende de medicação para tratar transtornos mentais, ansiedade, etc., etc., então é algo significativo. Mas nós devemos lembrar, por exemplo, o indivíduo que tenta trabalhar a sua mente através da yoga. O indivíduo que faz uso como é que é? A homeopatia. Homeopatia. Fugiu agora, sabe? Mas você captou lá, pegou rapidinho. Então, da homeopatia e tantas outras situações. Quando você começa a trabalhar a sua mente, você começa a modificar a sua linha de pensamento e as suas atitudes e as suas reações, elas não vão ser tão nocivas quanto aquele que é desequilibrado por conta exatamente da emoção e do sentimento guardado, equivocado. Agora, você que está chegando agora no canal, eu sou Beto Brito, você está acessando o canal Beto Espírita, tudo junto, minúsculo, sem acento, Beto Espírita. E nós estamos aqui no podcast do mesmo canal, conversando sobre Espiritismo. Hoje com o nosso convidado especial, o Dr. Carlos Alberto Melo Santiago. Peço que você, que não é inscrito ainda, faça sua inscrição no canal. E também dê aquele ok, o like, faça um comentário e compartilhe. Por que é que eu peço isso? Porque você fazendo isso e compartilhando, a plataforma YouTube vai entender que esse conteúdo ele é de importância, de relevância para muita gente, tanto que você está compartilhando. E aí ajuda a que o canal se mantenha ativo e eu possa estar aqui mandando esses vídeos, essas instruções para você. Então, te agradeço. Aí, continuando, Carlos Alberto, já que você falou na parte espiritual, nós sabemos que a depressão, nós espíritas, mas o cientista materialista acredita piamente
que todos são fenômenos e são oriundos e só tem solução na medicina, na ciência materialista. Mas nós acreditamos também na influência dos espíritos, na influência espiritual, ou no que nós chamamos de obsessões. Até podíamos dizer, há fenômenos depressivos que são kármicos. Kármicos vem da palavra karma, que é do sânscrito indiano, mas que nós tomamos emprestado e podemos dizer, falando na mesma lei de causa e efeito. Há casos em que são meramente físico, embora sendo da mente, mas é da mente física, do nosso cérebro afetado, ou são de origem espiritual, ou ambos, um combo aí de dois, um afetando o outro. Esse é um aspecto muito interessante, mas só voltando ao anterior, se tem cura, lembremos de uma coisa, que o paciente precisa, o depressivo, ele precisa muito do apoio, do amparo, do acolhimento familiar em especial, porque ele vai ter recaída. Ele vai ter recaída. E essas recaídas, elas podem cessar à medida que recebe todo o afeto, todo o amparo. Então, veja, como funciona na visão, na visão não, no nosso dia a dia. Como é que funciona? Eu emito energia e eu capto energia. E se as minhas energias que são emitidas, elas são nocivas, eu atraio toda a espiritualidade que nos cerca, Lei de que vibra atração, na né? mesma sintonia. É a lei de atração, Lei de atração. ressonância. É ressonância mesmo. Eu saio da minha casa achando que está tudo ruim, aborrecido. Eu vou chegar no meu trabalho, provavelmente eu vou ter algum problema. Sem dúvida. Provavelmente eu vou ter algum problema. Eu saio do meu trabalho, eu estou muito bem, obrigado. Então eu chego e encontro o problema, mas a minha maneira de verificar ela é diferente. Então tem. Então, se eu modifico, se eu trabalho os meus sentimentos, e esse é que é o grande problema, se eu trabalho os meus sentimentos, então eu encontro paz. E se eu encontro paz, eu tenho a tranquilidade, eu tenho a serenidade. E eu tenho, por exemplo, a perspectiva de atingir aquilo que todos nós desejamos. Todos nós desejamos o quê? A felicidade. E por que que nós não temos, se nós estamos no mesmo barco? Porque nós remamos em direções diferentes. Então, isso aqui, então você não tem. Por que que incluir a espiritualidade? Por essa visão. Então, quando você vai falar de fluidoterapia, do passe, quando você vai falar, por exemplo, da água fluidificada, a importância. Mas vamos lembrar de outra coisa, a oração. E a oração? Como é que fica? Essa ligação de você com o alto, recebendo os fluxos cada vez mais benéficos, lhe fortalecendo de alguma forma. Uma leitura edificante, onde você vai ler, você encontra coisas que lhe estimulam. Não é, por exemplo, apenas algo que só amplie exatamente seu estado comprometido que você se encontra. E não esquecendo de uma coisa fundamental, a evangelioterapia. A evangelização, então você distingue entre o bem e o mal, você é fortalecido em diversas situações. Agora, você me perguntou uma coisa, e sim, é de dentro para fora? Espera aí, muita coisa começa dentro da nossa alma. Então, nós recebemos essa oportunidade, pela misericórdia, pela bondade, pela justiça divina, de estarmos aqui para evoluirmos. Mas nós temos compromisso, a misericórdia divina ela é ampla, mas ela não é cega. Então, nós temos compromisso. Então, nós vamos viver situações significativas. Então, se eu começo a trabalhar mal, o meu corpo vai ser afetado. E se dentro desse aspecto do questionamento, sabe, Beto, que se teve, se existe uma obsessão, claro, se eu atraio aqueles que vibram na sintonia que eu não me encontro, de repente eu atraio um obsessor. Ou, se as minhas aflições agora, elas não são de agora, você citou o aspecto kármico, então ela é do passado, de outras vidas que de repente eu tenha tido. Só que com um detalhe, eu também posso provocar autoobsessão, porque eu não controlo meus pensamentos. Exato. E aí eu atraio, e aí ao mesmo tempo eu sou comprometido de alguma forma. Eu não sei se eu respondi a você, sabe, Beto? Respondeu. Eu só faria aqui
um adendo e você pode complementar, se desejar. O apóstolo Paulo, o ex-doutor da lei, Saulo de Tarso, apóstolo dos gentios, ele diz em uma de suas epístolas que nós vivemos rodeados por uma nuvem invisível, dizendo aqui na linguagem espírita que os espíritos estão à nossa volta, como diz Kardec na questão, acho que 459, que eles influenciam, 459 do Livro dos Espíritos, influenciam em nossas vidas mais do que a gente imagina. Então, se eles estão nos rodeando aqui nesse momento, espero que vocês não tenham medo, mas nós estamos rodeados por espíritos do bem e talvez alguns que não sejam simpáticos a nós e queiram até atrapalhar o podcast. Mas cabe a nós, por questão de escolha e também pela lei de similitude e atração, escolher aquilo que vamos a que dar ouvidos, a quem ouvir. Então, a obsessão é um dos fatores também, não devemos atribuir, né, Carlos Alberto, como médico você, toda a depressão às questões espirituais, não colocar a culpa nos espíritos. Mas tem os casos, como você mesmo falou, os casos kármicos, em que é possível haver uma influência e que também só vai ser curada com o tratamento paralelo da psicoterapia e também um tratamento espiritual. Concorda? Concordo. Veja, você traz um exemplo. Nós precisamos muito de exemplos. As biografias dos grandes indivíduos, dos grandes espíritos, são biografias de sofrimento, inclusive, que venceram barreiras. Então, quando você traz Paulo de uma situação onde um perseguidor de cristãos, dos primeiros cristãos, onde martirizou e começa o martírio com Estevão. Veja, onde ele não sabia, mas ele era irmão da noiva dele. Olha como isso tem uma importância. E depois ele sai perseguindo tantos outros. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, quando ele iria prender alguém, Ananias, ele iria prender Ananias, ele encontra Jesus em espírito. E Jesus questiona, Saulo, Saulo, porque ele se chamava Saulo, depois adquire o nome romano. Paulo depois de convertido, né? Convertido. Porque ele foi o vaso escolhido. O vaso precioso. Precioso. Porque por que me persegues? E ele se transforma e transmite. Então, nós precisamos de exemplos. Nós precisamos de um pai exemplo, de uma mãe exemplo, de um professor exemplo, de um amigo exemplo. Quando nos falta isso, nos falta alguma coisa. Nós temos uma solução de continuidade aí. Então, nesse aspecto, muitas do que ocorre começa no interior. Ponto final é o corpo. E aí, quando não cuidado, isso cronifica. E aí as coisas começam a modificar. Aí é fácil, nós utilizamos muitos termos. O termo médico, comorbidades. Comorbidades. Aí o indivíduo, por exemplo, eu tenho uma gastrite emocional, uma hipertensão emocional, eu tenho, enfim, hernia de esôfago, não sei o que mais. Eu tenho tudo, tantas outras coisas assim. Por quê? Porque eu não consigo controlar os meus sentimentos, eu não consigo educar os meus sentimentos. De sorte, por exemplo, que isso nos afeta de alguma forma. Então, esse cuidado que nós devemos ter. Então, nós podemos... Dificilmente as coisas começam de fora para dentro. Tem sim, coisas que começam. A higiene, por exemplo. O indivíduo não tem um saneamento básico, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então, e outras tantas coisas, mas a grande maioria é de dentro para fora e que precisa ser trabalhado. O tempo corre, mas ainda tem aqui duas questões para a gente fechar esse assunto relativo à depressão e entrar no outro. Existe algum tipo de prevenção no sentido de que possamos evitar a depressão? A pessoa portadora desse problema, ela emite algum tipo de sinal, como um pedido de socorro que sirva de start para que as pessoas do seu entorno, da sua volta, seus familiares, amigos, comecem a se preocupar e, quem sabe, tomar alguma iniciativa, uma atitude que possa minimizar ou evitar a situação, Carlos Alberto. São duas coisas assim bem significativas. Vamos bater um carimbo aqui. Então, se tem algum tipo de prevenção? Tem. Consumo moderado de substâncias, de drogas, lícitas ou ilícitas, para não causar dependência. Se puder, até nem consumo, né? Nem consuma. Dieta saudável.
Qualquer médico que você vai, ele vai falar sobre a dieta. Uma atividade física regular. Isso é fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção. Sono adequado. Valorizar o seu sono. Ele tem uma importância muito grande. O tabagismo, colocar ele de lado. Comportamento sedentário baixo ou moderado, quer dizer, atividade física e as conexões sociais, fazer amigos, fazer novos amigos. Porque, veja, o depressivo, ele tende ao isolamento, ele tende a afastar as pessoas. Ele tende a agredir, porque ele quer agredir a si mesmo, mas exterioriza no outro, mas está agredindo a si. E veja, emite algum sinal? Emite. Quantos sinais? Às vezes é que nós não estamos atentos. Às vezes você está diante de uma pessoa que você não conseguiu enxergar, porque você está preocupado com as suas coisas, com os seus problemas, a hipervalorização dos seus problemas. E ele está passando por sinal, está se isolando, seja um filho, seja ele está mais agressivo, o comportamento dele mudou, ele não era assim. Mas o comportamento ele está modificado. Já é um sinal que se observa, né? Sinal. E ele, inclusive, às vezes até já chegou a tentar o suicídio. Espera aí, quando ele está tentando o suicídio, ele está fazendo o quê? É um grito de socorro. Mudança de humor, não é? A mudança Recluso de no humor, quarto, o isolamento. Por que o passeio isolamento? pessoal, ele deixa de lado. Mas isso já é um nível de Já comprometimento é, né? mais acentuado. Mas ele está dando sinais. E às vezes os pais estão tão Que ocupados passam que batido. passa. Os amigos estão mais preocupados consigo mesmo e passa e não percebe. E ele está colocando a mão para que você possa segurar e possa auxiliá-lo. Agora, Carlos Alberto, para a gente fechar aqui esse bloco. A depressão. Primeiro, a depressão não é coisa, é tido como mal do século, né? Mas ela não é coisa desse século nem de agora, desde tempos imemoriais, não é? Porque eu vendo alguma coisa na literatura espírita e até das escrituras, eu pude entender que Simão Barjonas, o grande apóstolo, ele, no momento em que ele nega Cristo, porque é um momento crucial ali, Cristo estava sendo julgado naquele momento, lá no Sinédrio Romano, ou no Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e quando ele nega, naturalmente pela fraqueza humana, pelo medo, depois diz um texto que ele chora, Mateus relata que ele sai, se afasta, se isola e chora copiosamente. Esse foi um indício de que ele também demonstrou ali um sintoma de depressivo, porque ele se arrependeu, a autoculpa de ter negado o seu mestre, de certa forma traiu. Então, eu digo, vejo razoabilidade nessa deixa também, que desde aquele tempo, Judas Iscariotes, também a culpa por ter vendido o seu mestre por 30 miseráveis moedas, e a culpa o levou ao enforcamento. Né? Mas a pergunta, a depressão pode levar o indivíduo a dar cabo de sua vida, ao suicídio? E ainda mais, devemos acreditar quando a pessoa diz, olha, vou me matar. Normalmente a gente fala, quem quer, faz, não fica dizendo. A gente deve dar ouvidos ou apenas repetir o que todo mundo fala? Se ele está dizendo, não vai fazer. Ou é um sinal que a gente já deve se preocupar com essas pessoas? Realmente, a culpa e o remorso é baseado exatamente na consciência, nas leis divinas que tem na nossa consciência. A gente, quando comete algum equívoco, a gente sabe, e isso pesa muito. Depende como você vai lidar com a culpa e com o remorso. Se você tem uma capacidade de se arrepender, então você tem um movimento favorável. Mas se você absorve essa culpa e o remorso a ponto, por exemplo, de não sair, você termina num estado comprometedor. Então, essa história, às vezes, da depressão, pessoas que ameaçam suicídio não se matam. É mito. Entre esses mitos, tem mais mito. Quem quer se mata mesmo. Suicídio ocorre sem aviso. Provavelmente teve aviso. Teve algum aviso. Nós não percebemos como pais, como companheiros, enfim.
às vezes descobre tardiamente, mas as mudanças elas já estão ocorrendo. Algum sinal ele foi dado, né? Foi dado. Melhora com a crise significa que o risco do suicídio acabou. Não acabou, não. Espera aí. Continua latente. Precisa auxiliar. Precisa dar afeto, precisa criar condições. Outra coisa que é um mito, uma vez suicida, sempre suicida. Não é verdade. Porque tentou suicídio, sempre suicida. Não, ele pode se curar. Então está respondido algumas coisas. Então, a maioria, o fato é que a maioria deu aviso da sua intenção. A maioria que pensa em se matar tem sentimentos ambivalentes. Quer morrer? Não quer morrer. Quero, não quero. Quero, não quero. E o que tem ideação suicida, sabe o que acontece com ele? Ele tem uma impulsividade. Ele tem uma impulsividade assim. Aí, de repente, o indivíduo fugiu, correu, como é que é? Pulou do prédio, no 10º andar. Quando chegou no 9º, ele já se arrependeu. Pulou na frente de um carro, ou atirou em si mesmo, ou, enfim, cortou o seu pulso, seja lá o que for. Então, ele tem essa impulsividade. E tem uma terceira coisa, que é a rigidez. A rigidez de sentimento leva a forma um pensamento significativo, e essa rigidez leva o indivíduo a ficar preso exatamente em quê? Nos sentimentos negativos. Então, tem tantas coisas, muitos suicídios ocorrem no período de melhora. A pessoa não tinha, era desanimada, fraca, astênica, apática, isolada. Ela toma um remédio, ela se torna, tem força. Ela não tinha força para suicidar. Mas agora, com o remédio foi dado para ela melhorar. Ela se fortaleceu, aí tenta o suicídio. Então, a maioria dos suicídios podem ser, prevenidos. A maioria. Só um instante. Se nós tivéssemos a noção exata e a percepção do que o outro está passando, quantos problemas nós deixaríamos Teria sido evitado, né? Teria sido evitado, porque o tratamento seria precoce. E tem mais. Às vezes, quando nós detectamos essas alterações, nós não sabemos o que fazer. Carlos Alberto, e para você, internauta, que está nos acompanhando aqui no podcast Conversando sobre Espiritismo, hoje com o Dr. Carlos Alberto Melo Santiago, eu sou Beto Brito. Você sabia qual a origem do Setembro Amarelo? O mundo hoje, em setembro, tem essa campanha de prevenção contra o suicídio. Eu vou dar apenas um spoiler, dada a exiguidade aqui do tempo. O Setembro Amarelo é uma campanha que começa com a história do jovem Mike M. Mike foi um jovem de 17 anos que morava nos Estados Unidos, um adolescente muito conhecido, carinhoso, carismático, e ele conhecido por ter muitas habilidades mecânicas. Tanto que ele comprou um veículo Ford Mustang 1968 e restaurou, como ele fazia com outros carros. E se apegou muito a esse carro, e ele ficou conhecido como o Mike Mustang. Mas tudo ia bem e o Mike, um belo dia, em 1994, comete o grande equívoco, deu fim de sua própria vida. Agora, na época, os familiares e amigos de Mike não conseguiam identificar os sinais de que ele pensava em tirar a própria vida. Mas no funeral, as pessoas mais próximas do Mike, os amigos, decidiram montar uma cesta com cartões e fitas amarelas, com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A atitude deu tão certo que, a partir daí, vários jovens com pensamentos suicidas passaram a utilizar cartões amarelos como forma para pedir ajuda às pessoas próximas. E essa ação ganhou proporções internacionais, se estendeu por todo o país. Até que no ano 2003, a OMS estabeleceu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A cor amarela do Mustang foi escolhida para representar essa campanha com o laço que remete à ação dos amigos e familiares de Mike no funeral. Bom, no Brasil, a campanha foi criada em 2015. Foi um projeto desenvolvido em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, o CVV,
o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. De acordo com o Centro de Valorização da Vida, Carlos, aproximadamente 96,8% dos casos têm ligação com algum transtorno mental. E entre as doenças que mais se destacam está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias químicas. Bem, agora entrando no assunto. Dados estatísticos de órgãos oficiais apontam um número alarmante do cometimento desse grande desatino, do grande equívoco que é o suicídio. E o pior, grande parte acontece em países desenvolvidos, onde as pessoas, em tese, têm um alto nível de padrão de vida, onde praticamente não há pobreza, pobreza extrema. Alguns dados ainda citam números variados, mais assustadores. No Brasil, por exemplo, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte, temos outras 20 tentativas. Os números são altos demais e preocupantes. Em sua opinião, Carlos Alberto, a que se deve esses números tão alarmantes? Veja, aqui você falou de uma coisa de estatística, mas observa-se em algumas estatísticas, em alguns relatos, em alguns trabalhos sérios, que o número maior nos países emergentes e pobres, cerca de 70%. Países ricos que você se surpreende, na verdade, ele tem por outros tantos aspectos. Você entendeu? Por outras razões, né? Outras razões. Mas os países pobres, eles têm essa dificuldade socioeconômica, cultural, espiritual, enfim. Conjunto é um combo completo. É um combo completo. É um combo completo. Acredita-se que 70% dos suicídios estejam nesses países. Então, são trabalhos e forma de análise. Você chegar nos países nórdicos, na verdade, com frio, com tempo, com pouco sol, então, deprime de alguma forma. Então, tem um estado depressivo. Grande parte dos pacientes em depressão, grande parte em paciente de depressão, aliás, mais da metade dos que suicidam, eles tiveram depressão. Então, veja que tem um acometimento. Fora outros aspectos, por exemplo, que nós devemos levar em consideração. Então, esses números são alarmantes? São, porque existe uma mudança da sociedade. E, às vezes, até dá uma impressão de que, quando Kardec questionava os espíritos. Espera aí, o mundo está se tornando cada vez pior. Você abre o noticiário, você só vê guerra, é não sei o que lá, é roubo, é assalto, é assassinato. Você entendeu? Então está ficando pior. E eles mostram que não. Não, a longevidade aumentou, as condições aumentaram, o saneamento básico, as leis modificaram. Veja que nós tivemos 2 grandes guerras mundiais no século passado. Temos inúmeras guerras aqui acontecendo nesse momento. Terrível você olhar isso. Mas, de qualquer maneira, existe uma evolução do ponto de vista de tecnologia, uma evolução, quiçá um dia nós tenhamos esse mesmo ritmo na evolução moral. E aí as coisas vão modificar. Então, que tipo de ajuda se pode dar, por exemplo, a esses pacientes para evitar suicídio? Não é verdade? Essa é uma preocupação. Então, nós temos a prevenção primária. A prevenção primária é o acesso fácil às informações. Daí o Setembro Amarelo, quando você faz, é proibido colocar legalmente numa notícia no jornal, na imprensa, de suicídio, exceto se o indivíduo for publicamente conhecido. Pública. Pública. Para não servir de estímulo. Para não servir de estímulo, porque no passado já se teve isso. Já se teve isso. Suicídio em massa. Como efeito dominó, não é? Como efeito dominó. Outra coisa, às vezes, até, por exemplo, quando você vai falar, aí você tem o cuidado de colocar a questão da morte, do suicídio, mas numa estrutura, numa abordagem que sirva como orientação. Como estamos fazendo, inclusive, aqui, né?
Como é que é? O Setembro Amarelo veio para auxiliar, como outros tantos, cada mês, com um mecanismo de alerta. O Setembro Amarelo, para você que ouviu minha pequena explanação sobre a campanha, eu esqueci de falar. Ela tem o nome original em inglês, Yellow Ribbon, É, que significa, na tradução, laço amarelo ou é. fita amarela. A OMS ressalta que 90% dos casos de suicídios podem ser prevenidos com a ajuda correta. Uhum. Você já falou sobre essa questão da ajuda. Agora eu vou entrar no assunto. Como espírita. Como espírita, Carlos Alberto, o que você tem a dizer sobre o suicídio e que consequências sofrerão os irmãos que, infelizmente e equivocadamente, deixam a vida, apenas matam o corpo físico, né? Julgando resolver os problemas que para eles são insolúveis. O que os espíritos nos dizem, o que a doutrina espírita tem um olhar sobre isso? Pode haver influência de espíritos no caso de suicídio? Enfim, qual o olhar espírita sobre esse caso, esse fenômeno tão assustador na humanidade? Comprovadamente, já foi colocado aqui a questão, os espíritos influenciam no nosso pensamento. Resposta da espiritualidade maior. Muito mais do que vós imaginais. São eles que até que nos dirigem. Diuturnamente, né? Diuturnamente. Porque a espiritualidade maior, ela trabalha no sentido de nos amparar, de proteger, de nos intuir, de nos auxiliar, para que nós possamos ter discernimento e escolhas adequadas, porque nas nossas escolhas tem consequências. Então, quando você vai, inclusive, ler determinadas obras e verificando aquelas mensagens através da mediunidade, dessa troca de informações do mundo físico com o mundo espiritual, do mundo espiritual com o mundo físico, aqueles que suicidaram, eles trazem algumas coisas. Fugir do sofrimento para me entregar à loucura. Ou seja, por quê? Porque é tratado com misericórdia, vai ter. Veja, Carlos Alberto, não cortando, veja a carta conhecidíssima do presidente Vargas. Saio da vida para entrar na história. Para entrar na história. Entrou na história, mais um líder Mas, pelas vias equivocadas. Né? Então, é o sofrimento. O sofrimento espera, porque você leva para lá seu estado consciencial. Então, Sim. Jesus prometeu, no reino de meu Pai existem várias moradas. Qual é a morada que eu vou ocupar, que nós vamos ocupar como espírito? Aquela que o nosso estado consciencial permitir. Então, não é porque passamos ou desencarnamos que nós passamos para o outro lado e modificou tudo. Não, não modificou. Você leva. Então, fugi do sofrimento, mas descobri que eu não morri. O corpo pereceu, físico, Foi. mas o seu espírito, que é a essência de tudo, que Aqui, apenas usou aquele corpo como um transporte na encarnação, continua vivo e sofrendo as agruras, muitas vezes, do ato insano cometido. Né? Olha aqui, a xícarazinha que chama aqui, Beto, no nascer, morrer, renascer sempre e progredir sempre. Você entendeu? Tal é a lei. Tal é a lei. O professor Rivail Allan Kardec. Então, veja, o homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém preza. Espera aí, você quer matar alguém? Desprezo. De desprezo. Ninguém vai identificar que você matou. Ninguém vai julgar que você matou. Você mata com desprezo. O desprezo. Um homem vivo que ninguém vê, invisível, como diz o inglês, walking dead. Morto vivo aí. Está vivo, mas ninguém. É como se não estivesse. Ele está morto, o desprezo. Se você quiser matar alguém, é com desprezo. Então, o futuro é a esperança. Olha o que eles trazem, o futuro é a esperança. Então, tendo de posse dessas informações, a gente cria uma visão do futuro e cria uma visão do que nós devemos fazer aí para construir o nosso futuro, que nós estamos fazendo. Nós somos o que nós sentimos. Então, nós construímos o futuro de acordo com as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações, ou seja, as nossas obras. E o Espírito só responde pelos seus atos. Então, nós somos responsabilizados. Tudo que ocorre conosco é responsabilidade nossa. Não há terceirização. Não. O único responsável é você. É você. Você pode sofrer influência, mas porque você se deixou permitir. Talvez por invigilância e outros fatores, mas você é o dono da razão, você é o dono da situação. Pela sintonia que você tem. Pelas vibrações, né?
De sorte, por exemplo, que é a única coisa dura que a doutrina traz, essa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, que é a doutrina espírita. Então ela mostra que você é responsável pelos seus atos. Veja, os que viveram na matéria, mais da matéria do que do espírito, sem essa preocupação, ele não tem falta não tem isenção de falta. É, Porque a vida foi dada visando deveres. E às vezes a gente só quer os os direitos, direitos. os direitos, esquecendo os deveres. Então, os deveres que nós temos que cumprir na Terra. E um dos deveres, uma expectativa do alto, em correlação a todos nós, isso é que a doutrina espírita esclarece e espera, é que nós sejamos homens de bem. Que nós possamos estender a mão para aquele que caiu, que nós possamos colocar o nosso ombro para que um outro possa chorar, para que nós possamos, por exemplo, abraçar aquele que está em uma situação difícil e que possamos caminhar para poder soerguer tantas outras. Quantas pessoas nos auxiliaram? Todo suicida, ele é, antes de tudo, um depressivo, Carlos Alberto? Ou não? Nem Nem todos, tudo, né? nem todos, Pode mas ter a grande maioria o passou pela passaporte, passa depressão. pelo suicídio, Passou pela depressão, depressão. algum transtorno mental, Porque né? tem outras coisas. Você tem uma esquizofrenia, você tem outros tantos transtornos mentais, na verdade. Por quê? Porque nós estamos vivendo com oportunidade de expiação e de prova. Nós recebemos pela misericórdia divina. Então, as provas é para que nós possamos corrigir os equívocos que nós cometemos, para ver se nós aprendemos. E a expiação pela misericórdia divina. Porque, por exemplo, nós cometemos de repente tantos erros, então vá lá, por exemplo, porque lá você vai ainda estar melhor do que aqui, hein? Sem No dúvida. mundo maior, no mundo espiritual, já que a vida continua e que você tem que resgatar, se redimir. Nós estamos aqui para nos redimirmos. Então, nós estamos nesse mundo de prova e expiação. Eu, eu penso, Carlos Alberto, com relação a esse grande mal que assola a humanidade, esse grande equívoco, que nenhum de nós pode dizer: eu nunca cometerei esse ato, eu nunca farei aquilo, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, encarnados num mundo também imperfeito, um mundo de provas e de expiação, e, portanto, suscetíveis às influências do bem, do mal, do ambiente em que a gente vive, das nossas imperfeições, egoísmo, né? O nosso orgulho, a nossa falta de indulgência e a falta de fé, a falta de, como disse o grande Rabi da Galileia, lá no Sermão da Montanha, descrito nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, amai-vos uns aos outros, mas ele diz, como eu vos amo. Não é amar como a gente ama, é como ele nos ama. E a gente falta esse entendimento de amar um ao outro como ele deseja que a gente ame, amando aquele amor ágape. Então, como a gente não pode dizer, eu nunca farei isso, devemos, como também ele disse lá a Pedro, vigiai e orai, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne ainda é fraca. Então temos que estar atentos, né, Carlos Alberto? Para num desses momentos de fraqueza, a gente que pensou um dia que nunca faria isso ou aquilo, olha nós lá cometendo aquele ato. Quem leu a história de Camilo Cândido Botelho, no livro de Ivone Pereira, né, sabe que ele cometeu esse ato por um ato digamos, amor próprio, vaidade ou incompreensão. Ele descobriu que ia ficar cego, e nem ficou ainda, mas ia ficar já. E aí cometeu desatino. E no livro ele conta a história para que sirva de exemplo, para esclarecimento também explanado por Ivone Pereira. É um livro extremamente rico, né? Memórias de um É. Suicida, que vale a pena, quem não leu, vale a pena ler. E quem já leu, vale a pena Reler, reler. Reler. Veja, existe uma pílula, assim, nós estamos falando de depressão e de suicídio, mas tem a pílula que resolve esse problema da anti-suicídio e depressão. antidepressão, né? É, Um amai, antídoto. amai a si mesmo. E são três. Amai
ao próximo e amai a Deus. Só é a pílula que resolve. Então veja, quando você falou do amai, por exemplo, qual é o mandamento maior? O amor. Jesus passou o tempo todo falando, por exemplo, do amor. Então, para você aprender a amar, tem que exercitar a virtude. Virtude você só faz, por exemplo, amando. Ou só faz exercitando. Paciência, tolerância, bondade, fraternidade, solidariedade, amizade. Exercitando. Junta tudo isso. Isso é amor. Amor. Amar ao próximo como a si mesmo. A grande colocação, a grande oportunidade que Deus nos deu foi o outro. Porque com o outro eu sei quem eu sou. É. Sem o outro eu não sei. Com o outro eu me aproximo de Deus. Depende das minhas atitudes. Com o outro eu me afasto de Deus. Depende das minhas atitudes. E outra coisa ainda tem. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Espírito da verdade, né? Eu gosto muito dessa parte também ligada aos evangelhos, porque para você que não sabe, o Espiritismo é uma doutrina 100% cristã. Muita gente pensa que não, mas é. E no livro Deuteronômio, lá da Torá, e no livro Levítico, é onde vamos encontrar amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E lá no Levítico, amarás o teu próximo. Aí Jesus, quando judeu que era, ele apenas, diante do doutor da lei que fez a pergunta, ele disse, olha, está escrito aí no mandamento da nossa lei, na lei de Moisés. Amarás a Deus e amarás o teu próximo. Mas aí Jesus fez um adendo. Ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque para o judeu, o próximo era só se fosse judeu. Ele não, o próximo é todos nós, saduceus, romanos, egípcio, babilônio, seja de onde for. Samaritano, ele deu muitos exemplos, samaritano proposital para mostrar, né? Então, ele aí vai dizer depois e acrescenta. Aí foi o checkmate. Porém, eu ainda acrescento mais um. Amai também os vossos inimigos. Aí fechou a questão. É. Então falta a gente também um lado espiritual, não é, Carlos Alberto? Que dá um suporte, sem dúvida, indispensável para muitos casos em descontrole emocional e Eu diria até mais, sabe, Beto? A existência presente, essa nossa existência, é uma oportunidade de crescimento para a nossa evolução espiritual. É o objetivo final. Qual é o objetivo final? A paz e a felicidade. Então, a saúde mental, ela é impossível sem espiritualidade. Equilíbrio e paz clama por quê? Pela dimensão espiritual e pela transformação interior. Então, a necessidade de conhecer a si mesmo tem uma importância grande, porque aí você passa a ter domínio dos seus sentimentos. E se você passa a ter domínio dos seus sentimentos, é o processo de educação, de transformação, de reforma moral. E nesse domínio dos seus sentimentos, você pode chegar até o altruísmo, quando você consegue olhar o outro, enxergar a dor alheia e estender a mão. É esse o a processo. gente vai fazer o que Santo Agostinho diz lá nas últimas questões 918, conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já falou isso, né? Sem a espiritualidade, eu acho que fica uma lacuna aí. Carlos Alberto, estamos chegando para o final. A tarde toda seria pouco ainda, mas temos um tempo limitado. Eu só gostaria de dar como sugestão, antes de você fazer suas considerações finais. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, é o quinto livro da obra de Kardec, da Codificação Espírita, no capítulo 5, tem uma mensagem com o título Suicidas. É interessante que ali Kardec traz relato de alguns espíritos que suicidaram. E tem um deles que é um pai, que um jovem, você conhece muito bem, o jovem filho único foi convocado para defender a sua pátria numa guerra. Na guerra parece com a Itália. E ele não queria que o filho fosse. Então ele pensou, vou me suicidar. Ele sendo filho único, a mãe viúva, ele seria dispensado
do serviço, da obrigatoriedade de ir para as frentes de batalha. E assim o fez. E depois ele vem evocado pelos espíritos na sociedade lá de Paris, Sociedade Espírita, e relata a sua triste história, que não resolveu nada, criou um problema a mais, porque deixou uma viúva e um filho sofrendo com aquela marca para o resto da vida. Então ele dá aquelas mensagens. Nesse capítulo 5, é muito bom a gente ler, porque a gente vê depoimentos de quem praticou e está do outro lado, para nós que acreditamos. Então, eu dou como sugestão a leitura desse livro, O Céu e o Inferno, capítulo 5. Se puder ler tudo, melhor ainda. Carlos Alberto, eu quero dizer que muito me honra, mais uma vez, a sua participação em nosso podcast e quero passar o microfone para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, e a palavra é sua. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra, a honra é nossa, na verdade. E veja, por exemplo, quando você fala do Céu e Inferno, esse livro maravilhoso, onde ele traz, inclusive na segunda parte, espíritos felizes desencarnaram e mostra que eles estão felizes no mundo e espíritos infelizes. E aqui você fala de espíritos suicidas. E que, aproveitando apenas esse momento, já que nós estamos encerrando, porque o assunto não acaba, o que acaba é o tempo, na verdade, então, para cada suicídio, olha a comprovação: 5 a 10 pessoas, entre parentes, vizinhos, colegas de trabalho, desenvolvem transtorno estresse pós-traumático. Os que ficam, né? Os que ficam. Então você não resolve, você cria um problema a mais. Veja, aproveitando esse do pai, esse ensejo, que gera afastamento de quê? Do trabalho, que gera gasto com medicamento, que favorece fatores de risco para um comportamento suicida, seja mesclado inicialmente pela depressão, seja pela ideação suicida posteriormente. Então, isso aqui fica apenas o alerta. Olhemos para dentro de nós, olhemos para o alto, enxerguemos que nós somos protegidos, que nós temos quem nos ampare, que proteja, que a própria espiritual, os mensageiros de luz e de paz, eles são continuadamente enviados. E nós já nascemos através de um planejamento reencarnatório, onde nos concederam um anjo da guarda, um gênio tutelar, um mentor espiritual, chame como quiser. Mas nós não estamos sozinhos, às vezes esquecemos dele, mas ele está conosco e geralmente num nível mais avançado, mais evoluído para nos proteger, para nos amparar. E que nós temos. A vida é um benefício. Nós estamos não falando de suicídio nem de depressão, mas nós estamos falando da valorização da vida. Da vida. Isso é que é mais importante. Então, Carlos Alberto, agora eu quero lhe agradecer mais uma vez. Agradecer a você, querido internauta, que nos prestigia com sua valorosa audiência neste canal, @Beto Espírita, tudo junto, minúsculo, e o nosso podcast Conversando sobre Espiritismo. E antes de fechar, de encerrar, eu quero dizer a todos, o objetivo desse nosso programa de hoje foi alertar. Quando você tiver um parente, um amigo, alguém que você conhece, que apresente alguma diferença comportamental, isolamento, olhar vagueando para o horizonte, descuidado com a higiene, o asseio pessoal, irritação descabida fora do padrão da pessoa e tantos outros sintomas, que você veja que está fora da curva aquela pessoa, não hesite. Sugira que seja oferecida um tipo de ajuda por alguém, por algum especialista, por algum amigo, que ele busque. E assim, quem sabe, quiçá, estará evitando mais um desatino que ninguém está imune e livre de cometer. Então, muito obrigado. Sou Beto Brito e espero te encontrar no próximo podcast neste canal. Com a graça de Deus e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado.